Nós estamos nesse dia 28 de agosto falando também sobre o voluntariado, mas não é só isso. Hoje, 28 de agosto, como falamos na Máquina do Tempo, é uma data fundamental para toda a humanidade. Porque hoje completa o aniversário de 50 anos da Marcha por Trabalho e Liberdade. Para quem não ligou o nome ao ocorrido, essa marcha aconteceu em 1963, na capital Washington, capital dos Estados Unidos, um episódio que ficou muito famoso pelo discurso do Martin Luther King, onde ele e outras pessoas discursaram para essa multidão que invadiu Washington. Esse discurso foi em frente ao Lincoln Memorial, que é no entorno de um espelho d'água, e esse lugar ficou famoso no Forrest Gump. Eu ia falar isso agora, quem não sabe qual é o lugar... É no Forrest Gump, no Forrest Gump. Quando o Forrest encontra a Jane, né, naquele momento muito famoso. Luizinho Rodrigues... Isso, aumenta o volume. É bem legal, vale a pena. China or even Russia or any totalitarian country. É isso aí. O que ele está dizendo aí no começo é o início do discurso. A frase que ficou famosa é I have a dream, né? Eu tive um sonho. Durante a sua fala, o Martin Luther King disse que sonhava no dia em que o povo, principalmente o negro, entenderia a sua força e ocuparia o seu lugar que lhe era de direito. Ele disse também, Cris Paiva, que sonhava em ver os netos dos escravos sentado na mesma mesa do neto dos donos das terras, né? Dos donos dos escravos. Ele disse ainda que sonhava que um dia o homem seria julgado pela cor, não seria julgado pela cor de sua pele, e sim pelo conteúdo do seu caráter. Ou seja, toda essa sociedade que a gente vê hoje, graças a Deus, é fruto também do trabalho de pessoas que no passado fizeram que isso acontecesse, e muito desse discurso, esse dia 28 de agosto de 1963. E eu trouxe aqui umas curiosidades, para quem quer saber um pouco mais de Martin Luther King, vale a pena, procura na internet. Mas, assim, falando especificamente desse dia 28 de agosto que aconteceu lá em Washington há 50 anos. Primeiro, originalmente o Martin Luther King, ele não era o líder geral da marcha, ele era um dos organizadores, mas o seu discurso, o discurso que ele fez foi tão empolgante, levou a galera tão à loucura, que ele acabou roubando a cena e virando o grande marco. O dom da oratória exatamente. Mesmo. A frase I have a dream, que foi revolucionária, que o povo foi à rua, naquele vem pra rua, que aconteceu nos Estados Unidos também, ela foi dita apenas depois de 19 parágrafos de discurso, e depois ela foi repetida 21 vezes, ou seja, quando ele desembestou de falar have a dream, aí ele disse que tinha um sonho mesmo. Outra coisa muito curiosa é que o Marlon Brando, para quem não sabe, o Marlon Brando foi um dos maiores atores do seu tempo, ele que fez o Poderoso Chefão, né? Ele era o The Godfather, e ele foi um dos garotos propaganda desse evento. Então esse evento não tinha o cunho racial que o discurso do Martin Luther King acabou se tornando, porque era uma marcha da liberdade e do trabalho, uma luta contra o desemprego. Tem mais um trecho aí? With its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Agora sim o Luizinho achou o trecho. E ele fala do Alabama, porque o Alabama e o Mississippi foram dois estados que ficaram marcados pelo segmentarismo da cor durante muitos anos, onde existia o bar do negro, o bar do branco. Se o negro estava de um lado da calçada, ele tinha que trocar de lado da calçada quando um branco passasse. Isso foi uma cultura do Texas, né, no sul dos Estados Unidos, que acabou subindo, pegando esses estados que ficam no centro-sul dos Estados Unidos. E, infelizmente isso aconteceu, né? A gente olha hoje e é tão absurdo pensar que isso acontecia, e esse dia ajudou a acabar um pouco com isso. E uma outra coisa curiosa é que, apesar de reunir 250 mil pessoas, o pedido do presidente Kennedy, que era o presidente americano na época, foi de que a marcha fosse realizada numa quarta-feira de manhã. Ou seja, o medo do Kennedy era que se essa passeata, esse evento, fosse num final de semana, passaria de 1,5 milhão de pessoas. Exatamente. Então, acabou segurando, freando um pouco o público, não
freou a mensagem. Isso que é o mais importante. E o Malcolm X, pra gente terminar as curiosidades, pra quem não sabe, o Malcolm X foi um dos líderes do movimento Panteras Negras. Esse